Olha, gente, o presidente da República acaba de divulgar uma nota em relação aos últimos acontecimentos aqui no país, em relação às últimas crises envolvendo aí ele e o ministro Alexandre de Moraes. Ele diz que nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes e que a harmonia entre eles não é vontade do presidente, mas uma determinação constitucional que todos devem respeitar. Bolsonaro volta a citar o ministro Alexandre de Moraes, se referindo que divergências ocorrem devido ao inquérito das fake news. O presidente assume que suas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e que embates sempre visaram o bem comum. Ele reafirma seu respeito pelas instituições da República e as define como forças motoras que ajudam a governar o país. Bolsonaro diz: democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Ainda na nota, o chefe do executivo afirma que sempre esteve disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e a independência entre eles. É justamente o que a gente vai conversar agora com os nossos comentaristas. Vou começar pelo nosso Rodrigo Constantino, diretamente de Brasília. Boa tarde, Consta. A nota acabou de sair, está repercutindo muito no Twitter. Eu falei Brasília, perdão, você está em Miami, nos Estados Unidos. Eu quero a sua opinião um pouco. Você acha que o presidente da República recuou? Como é que você viu isso? E quais as consequências dessas falas? Seu microfone, Consta, acho que o seu microfone não está ligado, por favor. Desculpa, agora sim, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Paulo, recuou é um eufemismo, né? Na verdade, o que está sendo dito nas redes sociais retrata melhor a verdade, arregou, né? Isso é um pedido de desculpas ao Supremo Tribunal Federal, ao próprio ministro Alexandre de Moraes, no mesmo dia em que o seu colega Luiz Roberto Barroso solta uma notinha, grava um vídeo chamando Bolsonaro de farsante, né? Parece que a nota foi redigida pelo Michel Temer, o ex-presidente, que está tentando pacificar o país. Os mercados, como você colocou, ficaram animados. É a grande sociedade aberta em funcionamento, né? Mas tem um probleminha nessa história toda. É que o tal sistema, que é bruto, companheiro, né? O Brasil tem dono e são poderosos, estão aí há muito tempo. Esse tal sistema tinha declarado guerra a uma parcela da população significativa. Aquela parcela da população que se identifica com valores mais à direita, que se identifica, de certa forma, com o presidente, apesar de eu sempre ter deixado claro que as manifestações não eram bolsonaristas, e sim patrióticas, e continuam sendo. Não é à toa que muita gente está se sentindo hoje, com toda a razão, traída pela postura do presidente, porque não é uma lealdade a um indivíduo ou a um político. É a um princípio, a valores, a costumes, a tradições que estão ameaçadas, porque esse tal sistema, na figura principalmente de alguns ministros que abusam do arbítrio, quer expelir essa parcela da população. Já tem prisões arbitrárias, já tem perseguição escancarada, censura. Então essas pessoas estavam reagindo, deram um brado retumbante, mostrando força política, inclusive de Bolsonaro como o principal representante dessa parcela do povo. E 2 dias depois dessa demonstração de força, o presidente dá uma incrível demonstração de fraqueza, de alguém que sucumbiu ao próprio sistema, que declarou guerra ao povo. Então é só fazer o silogismo, não é uma questão lógica. Parece que o povo não vai ficar muito feliz com essa postura do presidente agora. Alguns ainda vão insistir que ele está jogando xadrez 4D. Se é o caso, ele acabou de tomar um checkmate em 3 dimensões, né? Porque, de novo, Paulo, não há como você extrair uma limonada desse limão. Alguns estão especulando se numa espécie de acordo está na mesa, por exemplo, o Alexandre de Moraes enterrar definitivamente o tal inquérito de fim de mundo. Se isso acontecer nos próximos dias, menos mal, meno male, como diriam, né? Mas ainda assim, a gente sabe que há uma postura arbitrária, persecutória, e que não é só de um ou outro ministro. Tem toda uma postura da mídia, tem toda uma postura de partidos de oposição e do próprio Supremo, que vem, sim, tentando não só derrubar o Bolsonaro, como extirpar essa direita toda que ele supostamente representa. Querem voltar àquilo que era antes, com muito mais harmonia e também muito mais corrupção, onde havia só a esquerda. O PSDB e o PT disputando o poder. Então, se é esse o jogo, se é esse o cenário, é uma enorme decepção para esse povo todo que se mobilizou para ir às ruas
repito, não defender Bolsonaro, mas aquilo que ele supostamente incorpora ou defende, representa. Então, agora o povo está por conta própria, pelo visto, porque Bolsonaro afinou, mas não foi pouco, não. Afinou num nível que sua voz está indistinguível daquela de Randolph Rodrigues. Muito bem, Constantino. Bruno Atorlé, vou passar para você, justamente citando um trecho aqui que me chama bastante atenção dessa nota que foi publicada há minutos pelo presidente da República. Ele diz o seguinte: por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Chamou de canalha na terça e hoje tem naturais divergências, Bruna. Olha, Paulo, eu acho que as pessoas, né, a gente não pode confundir as expectativas como cidadãos que querem ver as coisas mudar como o tempo da política. Eu acho que esse é o principal problema do movimento conservador, da base de apoio do Bolsonaro. Porque é o seguinte, o Bolsonaro ele é um paradoxo. Ele é esse homem brasileiro cansado do sistema, indignado com a corrupção, inconformado com o fato de o Brasil ter donos, tudo isso que o Constantino disse muito bem. Ele é, como cada um dos brasileiros, alguém absolutamente inconformado com o fato de o Brasil não ter a posição de destaque que merece no mundo. Ele como cidadão, é tudo isso. O problema é que hoje ele também é o presidente da República. E em alguns momentos, ele deixa que o homem, o cidadão, se sobressaia. E é por isso justamente que ele tem esse carisma, que ele tem esse apoio, que as pessoas se identificam, tem essa empatia com o presidente. Porque ele, de fato, tem os mesmos sentimentos de boa parte da população que quer ver o Brasil andar. Mas ele é o presidente da República. E assim como a coroa é um fardo para toda a família real que a porta, a faixa de presidente é um fardo difícil de carregar. E é muito engraçado, né? Quando a gente leu essa nota pouco antes de começar o programa, a gente estava pensando, não, isso aqui obviamente não foi redigido pelo Bolsonaro, é o quê? André Mendonça? Tá, não, Michel Temer. Bom, Temer, vocês sabem que tem um livro de poesias, né? E aí a cartinha a gente vê que é muito bem escrita. É muito interessante porque eu entrevistei o Temer para a revista Esmeril não faz 2 semanas, tá? Deve fazer 2 semanas, no meio da crise, antes do 7 de setembro. E eu perguntei para ele, falei, mas Michel Temer, você acha que realmente essa crise vai se resolver? E ele foi muito afirmativo, Paulo, ele disse, não, eu acho que sim. Assim, com uma convicção que deu para perceber que ele trabalhou bastante nos bastidores, ele teve essa intenção, ele foi convocado, né? E a gente percebe que foi algo a pedido do Bolsonaro, porque por mais que o Bolsonaro seja esse cidadão brasileiro, como todos os brasileiros, indignado com tudo que está de errado no Brasil, com a ajuda aí de um pouco de reflexão e talvez até o conselho do Michel Temer, que é algo que ele me falou na entrevista, né? O Michel Temer me falou, olha, quando você é presidente, você já não responde por você como cidadão, você responde por uma nação, pela estabilidade de uma nação. Então você tem que voltar atrás, você tem que baixar o tom, por mais que você deteste tudo isso. E eu acho que o Bolsonaro finalmente compreendeu que o fardo da cadeira elétrica é muito mais pesado do que ele imaginava, né? Porque eu imagino o quão difícil, eu não consigo nem imaginar o Bolsonaro lendo essa nota. O Temer eu imagino, o Bolsonaro não. Porque o fator homem, cidadão indignado, é mais forte nele, às vezes, que o de chefe da nação, chefe de Estado. Mas o fato de ele fazer esse gesto é uma demonstração de sacrifício. Eu não vou aqui concordar hoje com o Constantino, que disse que ele afinou e está com a vozinha do Randolph. Por quê? Porque eu tenho convicção plena de que para o Bolsonaro foi um sacrifício ter emitido essa nota. E eu acho que se ele fez isso, foi também por patriotismo, né? Porque ele, da mesma maneira que ele eleva o tom e representa a indignação do povo brasileiro, nos momentos em que ele tem a oportunidade para dizer, olha, eu entendo o sentimento de vocês, quando ele se vê com a faixa presidencial, como chefe da nação, e o Brasil em caos, e inflação subindo, ele fala, caramba, o sacrifício é grande, mas tudo bem, vamos lá. Então eu entendo assim, eu entendo como um gesto de sacrifício de alguém que compreendeu que o tempo da política não é o tempo das expectativas pessoais, são décadas. Eu acho que é muito bom para o movimento conservador perceber que não é o governo Bolsonaro que vai definir o seu sucesso, são só os anos de existência de trabalho. Tem que dissociar o movimento conservador e Jair Bolsonaro, porque o tempo da política é longo e exige paciência e sacrifício.
Muito bem, Bruno Atorlai. Jorge Serrão, eu fico me perguntando aqui, as pessoas que foram às ruas no dia 7 de setembro, na terça-feira, com um discurso um pouco mais firme de oposição ao Supremo Tribunal Federal, como é que você acha que essas pessoas leram essa nota? Saudações, meus amigos e amados haters. Um beijo bem no meio do coração dos meus queridos censores. Meu blog Alerta Total continua censurado e eu nem sei porquê. Mas vamos lá. Eu tomo banho gelado todo dia, mas eu não tenho nenhum problema com isso. Acho que hoje as pessoas devem ter se sentido tomando um banho gelado em pleno inverno com esse recuo obrigatório do presidente Bolsonaro. Mas o que ele fez também me fez voltar à minha infância. Eu tinha 13 anos de idade, estava no hospital vendo a minha mãe morrer de câncer e a minha mãe me deu uma bronca, que ela estava me achando muito intransigente em algumas questões. Ela me deu uma bronca pesada, citando um provérbio japonês. Ela disse para mim: meu filho, tem horas em que você tem que ceder para conquistar, ou então a vida acaba com você. Isso me dói muito, porque é uma imagem que eu vejo a minha mãe definhando, morrendo de câncer no pâncreas, toda amarela, é assustadora. Essa imagem, para mim, é uma imagem assustadora. Até peço desculpa de estar evocando essa imagem para vocês. Mas o Bolsonaro talvez tenha passado por esse mesmo momento, figadal. Você não tem saída, você avançou além do que poderia do ponto de vista institucional e chegou o momento de recuar. Não teve jeito para recuar? Então, a solução é consertar a situação da melhor maneira possível. Não dá para fazer a limonada com limão, faz com pedra. Esse que vai ter que ser o caminho para Bolsonaro. Novamente, o presidente terá que agora, diante desse recuo estratégico ou tático, ainda não sei definir bem claramente o que ele é, ele vai ter que sim que convocar esse Conselho da República para que tenhamos uma conversa séria no Brasil sobre o equilíbrio institucional. Porque ontem, vamos lá, a gente não pode esquecer a história recente. Ontem foi lida uma carta no Supremo Tribunal Federal pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, falando pelo próprio presidente, falando pelo próprio Supremo Tribunal Federal, estou frisando isso, e nessa carta, praticamente, o Supremo enquadrou o Bolsonaro por crime de responsabilidade para justificar o impeachment. Isso, do ponto de vista institucional e jurídico, é gravíssimo, porque o órgão que julgaria mais na frente o próprio presidente já estava dando a sentença de morte dele. Isso, tecnicamente, ou é fascismo ou é inquisição. Você escolhe aí se você prefere Adolf Hitler ou Torquemada, né? Eu não tenho preferência por nenhum dos dois, mas foi isso que aconteceu ontem e isso é muito grave. Hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso também volta a fazer uma declaração pesada contra o presidente da República, que até será analisada em nosso programa. E o mesmo Supremo tomou a decisão definitiva de que a impressão pelo voto na urna eletrônica é inconstitucional. Hoje, tudo hoje. E aí, pertinho das 4 horas agora, tivemos esse recuo estratégico ou tático de Jair Bolsonaro. A situação brasileira agora, o que se espera é que o presidente assuma o papel de presidente e agora, num novo estilo que nem chega a ser paz e amor, parta para uma negociação concreta. Recentemente, ele recebeu 2 ligações telefônicas do ex-presidente José Sarney, que também, por coincidência, fez 2 ligações telefônicas para Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o que a gente conclui de tudo isso? O establishment no Brasil, os donos do poder, eles sabem jogar o jogo como eles querem que seja jogado. E nós, oposição, nós que queremos mudança estrutural, temos que aprender maneiras mais eficazes de mudar o jogo. Muito bem, Constantino, vamos continuar a nossa análise aqui, justamente agora envolvendo a participação do ex-presidente Michel Temer, porque é forte isso, né? O presidente da República procurou o Temer, mandou avião para pegar o Temer aqui em São Paulo, levou o Temer para Brasília, almoçou com o Temer sentou ao lado dele, redigiu essa carta, ou seja, o que mudou no Bolsonaro de terça para hoje? Então, Paulo, a gente não sabe, né, o que aconteceu aí nesse in-between, nesse interregno breve, e alguns estão querendo acreditar que o presidente Bolsonaro está fazendo um movimento absolutamente estratégico, porque às vezes você parecer fraco
pode ser uma estratégia inteligente, né? Para fazer o seu inimigo, o seu adversário, se mexer de uma forma mais confiante. Eu adoraria acreditar nessa tese, adoraria. No mesmo dia, porém, que o presidente soltou essa nota, provavelmente escrita pelo Temer, eu só imagino que ele deve ter tido uma tentação enorme por ego de colocar Mesóclis ali, mas evitou para não dar muita bandeira. Ele elogiou também, o presidente Bolsonaro, a China, né? Como essencial para o Brasil, para as vacinas. Então é um pacote completo de decepção, né? Eu entendo, e eu tento analisar com certa justiça sempre, eu entendo o peso da cadeira, a necessidade de ser responsável, o mercado está comemorando, né? Imagino que o ministro Paulo Guedes esteja feliz também, ele que estava, inclusive, com negociações importantes no Supremo, né, para a agenda econômica. Então, tudo isso é muito delicado. E outra coisa que a gente precisa ser realista é que bater de frente com um sistema, né, que está um tanto apodrecido, mas é robusto, um sistema que aguentou Sarney, Collor com confisco, Lula, né? É um sistema robusto, de certa forma. Os sobreviventes do sistema, eles não são sobreviventes à toa. Você tem que respeitar, não necessariamente a ética, os princípios, mas o poder de sobrevivência, a força, né? Peitar esse sistema é algo muito duro. Então, o presidente Bolsonaro veio com uma postura, um discurso e, de certa forma, uma agenda em que pese por governabilidade ou sobrevivência política, trazer parte do centrão para dentro e tudo isso. Ele veio com um discurso e uma agenda de ruptura, disruptiva. E isso é muito traumático. Olha a reação, olha a FEBRABAN, junto com a Fiesp, junto com a mídia, em peso, demonizando, massacrando o presidente todo dia, no meio de uma pandemia, e, não obstante, ele conseguiu arrastar mais de 1 milhão de pessoas para as ruas. Não foi só para ele, foi pelo sentimento de pátria ameaçada, democracia em risco, soltura de Lula. Eu já disse isso várias vezes aqui. O denominador comum era muito mais o que os adversários estavam fazendo, né? Era condenar a postura arbitrária do Supremo, condenar a perseguição, a censura, a soltura e a elegibilidade do Lula. Era muito mais isso. A indignação da população é essa. Então, é muito mais do que amor ao mito, que é uma narrativa da oposição, gado, robô. Isso é a narrativa da oposição. São indivíduos autônomos, não autômatos, autônomos, e que têm bandeiras diferentes, mas uma sensação difusa de indignação, de revolta contra esses abusos, né? Então, é isso que estava estampado ali. O sistema está reagindo, e o sistema é forte. Então, não sei se o presidente Bolsonaro sucumbiu de vez, ele dá a entender que sim. Ou se ele está dando um passo atrás, na verdade, uma corrida de 100 metros atrás, para dar um salto depois, né? Isso é a esperança de muitos que ainda apoiam o presidente achando que ele tem alguma carta na manga. Mas, de novo, né, ele teve ali aquilo que ele pediu. O povo tem que me mostrar, o povo, preciso de vocês, a fotografia. O povo vai lá e cumpre com a sua parte. E o presidente elogia a China e solta uma carta escrita pelo Temer pedindo praticamente desculpas ao Alexandre de Moraes. Bom, se ele tiver uma estratégia de xadrez 4D, eu espero que ele tenha e que ele vai ser um cara muito mais brilhante que o Kasparov. Porque o que nós estamos vendo, né, parece algo bem mais simples, rudimentar e tem um nome, né? O sistema conseguiu dobrá-lo. Bruna, enxergando essa situação, tentando analisar justamente essa nossa situação agora com essa repercussão aí, visto a nota do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da República dialoga muito com os ponderados, né? Que não queriam, por muitas vezes, o próprio mercado financeiro, que essa instabilidade continuasse. As pessoas estão vendo com muitos olhos positivos, Serrão, essa nota. Mas, do outro lado, ele também não dialoga e vai na contramão, né, em relação às pessoas mais radicais, aqueles que estavam buscando atitudes mais incisivas por parte do presidente da República. Você vê com bons olhos, você acha realmente que isso foi mais positivo do que negativo, pensando nessa estratégia eleitoral?
Veja, eu não sei nem se cabe falar em estratégia eleitoral. Eu acho que o Constantino está muito certo quando ele diz que não tem estratégia 4D nenhuma isso aí, que é um recuo de 100 metros, que é um negócio rudimentar. Eu lembro quando o filósofo Olavo de Carvalho dizia, bom, sem ter nada, vocês vão eleger um presidente conservador sozinho, é jogar o homem aos leões. E ele estava correto. Então, a dificuldade, o sacrifício que tem sido para esse governo se manter de pé é algo de que ninguém tem absolutamente dúvida. Agora, o problema é o seguinte, o governo tem que ir até o fim. O que eu entendo, Paulo, é o seguinte, quantas serão as pessoas que terão a racionalidade de compreender que o tempo da política é longo e exige paciência e que não é um mandato que vai ser disruptivo, como todos esperavam. Não importa que o Bolsonaro tenha apresentado uma agenda disruptiva, ele cumpriu essa agenda. Ele foi até o limite para demonstrar as entranhas do sistema. As entranhas do sistema foram plenamente demonstradas durante até esse momento. Tá? É óbvio que isso é um desgaste absurdo e cabe ao movimento conservador, à base, cabe a cada um dos indivíduos que esteve nas ruas no dia 7 de setembro, se manter fiel àquilo que os levou às ruas no dia 7 de setembro e não confundir o seu movimento com os próximos passos que um presidente da República tem de dar para manter a estabilidade econômica de um país num pós-pandemia. Eu acho que a gente tem que compreender, né? Quer dizer, o real já não está essas coisas. Todo mundo fala, o preço da gasolina, que a gente vai discutir hoje. O problema é o ICMS. A gente sabe que não é, o real está fraco. E ICMS, abaixar um pouco ajuda, mas o problema é a moeda fraca. Então, a gente tem uma série de problemas que batem aí, que podem deixar no futuro o Brasil muito comprometido. O presidente percebe que, pelo bem maior, ele já demonstrou quais são os problemas do sistema, é como se a sua missão tivesse cumprida. Eu não acho que cada um dos apoiadores que for capaz de fazer uma análise mais ampla de qual pode ter sido a missão desse mandato até agora, ainda que agora haja essa outra atitude, né? Não acho que as pessoas devam encarar como traição. O Bolsonaro demonstrou as entranhas do sistema, isso está tudo exposto, isso foi um aprendizado, mas o Brasil é maior do que todos esses problemas políticos que só poderão ser vencidos com décadas de paciência, Paulo. Ô, Bruna, mas você não acha, eu queria me aprofundar um pouco contigo nisso, você não acha que essa visão da situação econômica, da situação do país, não é a mesma de terça-feira? Ou seja, terça-feira o país estava na mesma situação e o presidente da República foi lá e fez. Mas eu acho que eu não tenho dúvida que a opinião do presidente da República hoje é a mesma de terça-feira. A questão é que na terça-feira ele mostrou exatamente tudo o que ele pensa como cidadão. E por isso que todo o Brasil estava ali com ele, grande parte da população. Mas hoje ele foi obrigado a tomar a atitude de presidente da República. É assim que eu vejo, Paulo. Serrão, como é que você vê essa situação? Não era a mesma coisa terça-feira? Olha, terça-feira é a mesma situação, com certeza. Só que agora temos uma diferença. A história é muito dinâmica, né? Sempre assim. A gente tem que ser realista e pragmático. Não tem outra saída. Não importa agora se o presidente recuou ou arregou. O certo é que ele tem que cumprir o seu papel de presidente da República e liderar o processo de transição para o qual ele foi eleito. Desde o começo, desde a campanha eleitoral de 2018, eu escrevo isso, falo sempre que Bolsonaro era um governo de transição. E essa transição é de quê para quê? Era a transição de um regime absolutamente cleptocrático, capimunista, para um Brasil capitalista que pudesse ter uma capacidade de crescer e desenvolver. Então, para isso seriam necessárias a aprovação de reformas e mudanças estruturais. Pois bem, o presidente agora tem que sentar com todos os poderes, ele tem que convocar essa conversa. Não interessa se vai ser pelo Conselho da República, se vai ser por uma reunião com os poderes, mas tudo tem que ser aberto, escancarado e desenhando uma pauta que todos vão cumprir essa pauta. Porque a gente
A gente está numa situação que tem que pensar primeiro no interesse do Brasil. As pessoas que saíram às ruas em 7 de setembro, elas estão indignadas, ficaram muito injuriadas com o Supremo Tribunal Federal, que a gente já listou aqui, errou demais e ainda pode continuar errando, o Supremo vai ter que ceder também, mas o que interessa é, temos que melhorar o Brasil, precisamos de um país melhor, uma legislação mais sensata, com cumprimento de regras efetivas, segurança jurídica e capacidade da gente crescer e desenvolver. A única saída para isso é o presidente da República. Ele é o chefe do Executivo, chefe de Estado, ele tem que liderar esse processo. Não tem outro jeito, esse papel cabe a ele, tendo agora que recuar ou arregar. Não, repito, não interessa o verbo, interessa que nós temos que resolver o problema do Brasil. Essa guerra que estava aí sendo colocada, que estava em sequência e ainda está, não tem nada resolvido, palavras não resolvem nada por enquanto, a gente pode ainda está sob risco. Então tem que conter o risco e botar o Brasil de novo no trilho do caminho de crescimento e desenvolvimento.